A cliente pediu para fazer um delineado e bateu aquela insegurança. Você não sabe qual produto usar, como pegar no pincel, qual pincel usar, como fazer aquela pontinha bem fininha. No vídeo de hoje eu vou te mostrar o passo a passo como construir um delineado profissional do jeito certo. E eu vou te mostrar exatamente as ferramentas que você precisa para você fazer um traçado com acabamento impecável. E seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal. Se você ainda não me conhece, eu sou Adriana Brito, maquiadora profissional. E aqui no nosso canal você encontra muito conteúdo para você que deseja viver da maquiagem ou para você aprender a se maquiar com acabamento profissional. E eu aposto que já te ensinaram a fazer delineado falando que você tem que fazer a pontinha no canto externo e depois voltar para dentro dos olhos. Mas na hora da prática não é muito bem assim. Você precisa saber qual a quantidade de produto você vai aplicar, como deixar o pincel com aquela ponta bem fininha. Tudo isso para você conseguir fazer aquele traçado com acabamento bem profissional, bem bonito que as clientes adoram. Então no vídeo de hoje você vai aprender exatamente isso com a nossa modelo Abigail. Então vamos agora para o nosso tutorial. Então vamos começar a fazer o nosso delineado. A primeira coisa que eu tenho que te apresentar aqui são as ferramentas, né? Os produtos que nós vamos utilizar e que podemos utilizar para fazer o nosso delineador. Então o primeiro produto vai ser a caneta delineadora. A caneta delineadora vem nesse formatinho aqui de caneta, é extremamente prático, especialmente na automaquiagem, porque é um produto que a gente já está acostumado ali a utilizar, a pegada dela aqui é muito fácil, então você consegue delinear com bastante facilidade, mas eu indico mais para automaquiagem. Na maquiagem profissional a gente tem outras possibilidades que são um pouco melhores, tá? E também que tem mais biossegurança, né? Porque aqui a gente tem a mesma pontinha da caneta indo de um olho para o outro. A gente tem também a possibilidade do delineador líquido. O delineador líquido normalmente vem nesse formatinho aqui. Ele também é um produto extremamente pigmentado. Ele requer um pouquinho mais de precisão, justamente por ele ter essa flexibilidade aqui da pontinha dele e ser um produto também líquido. Então você precisa ter mais precisão para fazer esse tipo de utilizar esse tipo de produto, mas também é um excelente produto, especialmente para fazer acabamento. E aí a gente tem, inclusive falando de acabamento, nós temos a possibilidade de ter delineadores que eles ficam mais sequinhos ou delineadores que eles ficam mais com um aspecto mais vinílico. Então depende muito do que você quer. Eu gosto muito dos delineadores que ficam completamente opacos, tá? Esses aqui que eu tô mostrando para vocês, eles ficam bem sequinhos, bem opacos mesmo. A gente tem também a possibilidade aqui do delineador em gel. O delineador em gel também é bem famoso entre os maquiadores profissionais, porém ele é um produto que ele vai secar, vai ressecar aqui dentro da embalagem mais rapidamente, sabe? Então, assim, dependendo, você tem que utilizar aí um Duraline ou um diluidor ou uma blindagem para você conseguir deixar esse produto um pouquinho mais maleável, porque ele é, sim, um produto que vai acabar secando aqui na caixinha. Por mais que a gente deixe aqui essa tampinha aqui e tudo mais, acaba secando sim. Então, eu sempre que vou utilizar um delineador em gel, eu uso juntamente com esse produtinho aqui, que é o Duraline, que é um produto também da Inglot, né? Esse daqui é da Inglot. E esse aqui é um produto que ele vai ajudar, então, a deixar esse nosso delineador mais maleável. Eu gosto muito de utilizar delineador em gel na maquiagem profissional. Ele é um produto que vai te dar uma flexibilidade maior, ele vai te dar um tempo de esfumar maior. Então, dessa forma, você vai conseguir, você não vai precisar ter tanta precisão ali no seu delineado, você vai conseguir fazer ali o seu delineado com um pincelzinho, eu já vou mostrar pra vocês as opções de pincel, mas você também vai ter essa flexibilidade, sabe? Então é um produto que eu gosto muito, é extremamente resistente também, e na maquiagem profissional é o que eu mais indico. Então a gente tem essas possibilidades aqui, né, do delineador em caneta, o delineador líquido e o delineador em gel, que a gente utiliza aqui junto com o Duraline, ou então uma blindagem, ou então um diluidor. Essas são as possibilidades. Porém, eu tenho gostado muito de utilizar esse produto aqui, que é uma sombra líquida. Isso aqui é uma sombra líquida que fica muito sequinha e muito resistente nos olhos. Sempre que eu tava utilizando o delineador em gel, eu tava utilizando junto também o Duraline ou então uma blindagem. E eu falei assim, gente, não é melhor eu já pegar um produto pronto, né, que vai ficar mais prático e também eu queria que fosse muito resistente. Então eu comecei a utilizar essa sombra líquida aqui da Max Love, que é um produto super baratinho e eu tô gostando demais e é o que eu vou utilizar hoje aqui com vocês. Fora que tem bastante produto aqui, né, ele vem muito produto mesmo e ele tem esse formato aqui, ó, que você consegue usar como se fosse, né, um formatinho em gloss, tá vendo? Você consegue usar pra fazer base de sombras pretas, você consegue pra fazer delineado inferior, pode passar na linha d'água também, você tem que esperar ele secar um pouquinho. Então ele é um produto assim multifuncional que eu tenho gostado bastante de utilizar nos atendimentos. Lembrando, gente, que todos os produtos que eu tô mostrando aqui pra vocês, se eu achar o link de todos eles, eu vou deixar na descrição do vídeo, então já aproveita, abaixo do vídeo vai ter o link aqui desses produtos que eu tô mostrando aqui, ok? Então já confere por lá também. Agora, pra gente utilizar
tanto o delineador em gel quanto a sombra líquida, a gente precisa de um pincel. E aí eu recomendo para você, gente, que seja um pincel bem fininho. Por quê? Pra gente conseguir fazer o traçado com uma forma mais precisa. Eu gosto muito de pincéis que são assim, ó, pincéis chanfrados. O que isso significa? Que ele tem esse recorte aqui na diagonal, inclinado aqui, tá vendo? Quando o recorte é reto, ele também dá pra gente fazer, mas eu acho um pouquinho mais difícil. Esse daqui é um pincelzinho com recorte reto, você também pode utilizar ele, mas eu prefiro o recorte que é assim na diagonal, que a gente chama de chanfrado, porque a gente consegue chegar melhor aqui nos cantinhos dos olhos, também fazer aquele puxadinho que você já vai aprender aqui nesse vídeo. E se você tá gostando já do nosso conteúdo por aqui, já tá clareando pra você quais são os produtos que você pode usar, quais são as ferramentas que você pode usar, já aproveita e deixa o seu like aqui embaixo, que é muito importante, ajuda bastante na divulgação aqui do canal. E aí, gente, como eu falei pra você, é importante você ter um pincel que seja, olha só, fininho, tá vendo? Quando a gente tem um pincel, olha só, esse aqui também é um pincel chanfrado, tá vendo? Porém, ele é um pincel mais grosso. Então, você consegue perceber, olha só, o calibre dele, tá vendo? Ó, ele é mais grosseiro. Tá vendo? Quando a gente tem essa pontinha aqui que ela é mais grosseira, a gente não consegue fazer aquele delineado muito fininho. Então, esse daqui, tá vendo que ele é bem fininho, as cerdas são bem juntinhas também. Então, esse aqui vai ser mais fácil da gente fazer o nosso traçado, tá? Então, é muito importante na hora de você escolher o pincel, você se atentar a isso, tá? Não deixar esse pincel aqui, ó, ser muito gordinho. Esse pincel aqui que eu tô utilizando é, na verdade, um duo de sobrancelha, que ele vem de um lado a escovinha e do outro lado o pincel, mas eu tenho amado ele, eu vou deixar pra você o link na descrição do vídeo para você conferir aqui esse modelo, tá? Da Ruby Rose. Fora aqui também, ele é muito lindo esse pincel. Aí aqui a gente tem aqui a pontinha dele bem fininha, bem com as cerdas bem alinhadinhas pra gente começar a fazer o nosso delineado. Então agora que você já entendeu quais são as ferramentas que nós vamos utilizar, então hoje a gente vai utilizar aqui, ó, esse daqui que é a nossa sombra líquida da Max Love. A gente vai utilizar também esse pincelzinho aqui pra gente fazer o nosso traçado do delineado. Então, pra gente começar a fazer o nosso delineado, o nosso traçado, a técnica de maquiagem escolhida já tem que estar pronta. Então, você já tem que ter feito aqui o esfumado, colado o cílio postiço, para que então a gente faça o nosso delineado. Bom, aqui nós temos a opção de utilizar um micropore. Isso daqui é como se fosse uma fita, né, adesiva, mas ela é mais compatível com a pele. Então, ela não vai incomodar ali o olhinho da sua cliente. Então, você pode pegar um pedacinho aqui do micropore, colocar aqui no final dos olhos, né, aqui na direção que você deseja para você fazer o delineado. Mas aqui eu vou fazer a mão livre mesmo, porque até para te mostrar como que a gente faria. Eu gosto muito de utilizar esse micropore aqui pra gente colocar aqui no dorso da mão, porque eu preciso de uma superfície que a gente consiga afinar a ponta do nosso pincel para que essa ponta fique sempre bem fininha. Então, eu vou pegar aqui um pedacinho dele, se eu achar que é a ponta. Eu coloco esse micropore aqui colado no dorso da minha mão, porque eu não quero que minha mão fique suja. E, gente, isso daqui, tirar esse produto aqui da mão, o delineador em glote também, que a gente usa muito, é muito ruim. A gente tem que esfregar demais pra tirar aqui do dorso da mão. Então, eu faço dessa forma aqui, que depois é só eu puxar essa fita aqui e minha mão já está limpinha. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar aqui o nosso produto, então eu passo pra minha plaquinha. Gente, plaquinha eu uso demais, eu uso pra tudo, praticamente todas as etapas aí da maquiagem. Eu uso essa plaquinha de inox, ela é muito prática e ela vem também com a espátula, né? Pra gente conseguir fazer as nossas misturinhas, é um produto que você tem que ter aí no seu kit, indico muito, vou deixar pra você também o link na descrição do vídeo. Então aqui, ó, a gente pegou o produto, tem muito produto aqui, não precisava pegar tanto não. O que a gente vai fazer? A gente vai molhar a ponta do nosso pincel de um lado e do outro, isso também é muito importante. Então, gente, aqui você aprende não somente a aplicação do produto, né? Como fazer um delineado. Isso aqui também, a forma como você pega, a quantidade que você pega também é muito importante, sabe? E são esses detalhes que muitas pessoas não te contam, que você fica com aquelas dúvidas depois, né? Então, assim, a pessoa, normalmente, vocês aprendem assim, você faz um traçado daqui pra cá, depois vira daqui pra cá, mas aí você não sabe quanto que você pega, como que você faz pra afinar o pincel. Então, isso tudo aqui são, assim, técnicas realmente profissionais que eu tô te passando aqui para que você aprenda mesmo a fazer um delineador, um delineado bem bonito nas suas clientes. Para você aprender ainda mais comigo técnicas como essa, né, e muito mais, de forma muito mais aprofundada, eu vou deixar para vocês na descrição do vídeo as informações do nosso curso Jornada da Maquiadora, que é uma formação completa para maquiadores profissionais, para quem deseja entrar na área também, será muito bem-vinda, é só você clicar no link na descrição do vídeo para você saber mais informações sobre a nossa formação.
pessoal? Então aqui a gente pega o produto de um lado e do outro do pincel, e aqui no dorso da minha mão eu vou vir afinando, ó, a ponta desse pincel, tá vendo? Então dessa forma, gente, eu não vou ficar com a mão toda suja, né? Então isso aqui é uma maravilha. Aplico, ó, de um lado e do outro, e agora a gente vai começar então a fazer o nosso traçado. Bom, o primeiro ponto aqui que a gente você precisa se atentar é a posição do seu pincel. O pincel, ele não vai de qualquer jeito, né? Então o pincel chanfrado, ele não aceita qualquer movimento. Então primeiro a gente vai pegar a ponta maior do nosso pincel e vai colocar para dentro dos olhos, tá vendo? Então a ponta maior vai para dentro dos olhos e a gente vai fazer o nosso primeiro traçado. O primeiro traçado, a gente pode dar uma carimbadinha e a gente vai subindo. A gente vai fazer aquele nosso primeiro traçado, aquele esboço. Aqui, nesse momento, você não precisa fazer o traçado inteiro. Você pode, literalmente, igual eu fiz aqui, ó, dando umas carimbadinhas aqui, não tem problema. Agora que a gente chegou lá aonde a gente deseja chegar, né, no nosso delineador, e você vai ter que ver com a sua cliente qual o tamanho do delineado ela quer, se ela quer mais puxadinho, né, mais pra fora ainda, ou se ela quer menorzinho. Isso tudo você tem que conversar lá com a sua cliente. Então, a gente virou, tava aqui, né, fazendo o nosso primeiro traçadinho. Agora, a gente vai virar o nosso pincel. Então, ó, o pincel tava desse jeito, a gente vai virar o nosso pincel e a maior ponta do nosso pincel vai lá no cantinho externo. Esse cantinho externo, a gente vai pegar mais um pouquinho de produto aqui, vai dar uma afinadinha no pincel aqui no dorso da mão e lá da ponta, lá do cantinho externo do nosso delineado, a gente vai com a maior ponta do pincel lá fora, tá vendo? E a gente vai trazer esse nosso delineado pro meio dos olhos. Não é exatamente pro meio dos olhos, tá? Então, é 1/3 aqui dos olhos. Então, você não vai chegar com esse delineador lá no meio do olho. Então, você vai voltar com ele mais ou menos 1/3 aqui do olho, como se você estivesse separando aqui o olho em 3 pedacinhos, mais ou menos até aqui, tá? E aí, então, agora a gente vai pegar mais produto, porque nós temos que preencher esse meiozinho aqui. Então, a gente vai preenchendo, dando leves carimbadinhas, o pincel sempre mais na vertical, porque se você descer muito o pincel, se você fizer o seu delineador desse jeito, você carimba o que tá embaixo. Então, com o pincel um pouquinho mais na vertical, olha, mais perpendicular, né, que a gente fala, a gente consegue preencher isso aqui bem bonitinho. Depois também a gente vem dando aqui os acabamentos, tá? Mas é só pra gente já ir vendo o corpinho lá do nosso delineado. Muito importante também, olha só, nesse cantinho aqui, ó, interno, tá vendo? Como se fosse na linha d'água interna, você também traz um pouquinho desse produto pra não ficar aquele branquinho entre o cílio da cliente e também o nosso delineador. Então, agora aplicamos fizemos aquele nosso rabinho, agora a gente vai começar a fazer o cantinho interno dos olhos. A gente pega um pouquinho mais de produto, mesma coisa, dá aquela afinadinha aqui no dorso da nossa mão. E agora a gente vai começar a fazer um cantinho interno dos olhos. Pra gente fazer o canto interno dos olhos, você vai encaixar o seu pincel, olha só, a maior parte do seu pincel, o maior lado do seu pincel vai lá no cantinho interno do olho da sua cliente. E aí você vai, ó, carimbando. Você não precisa fazer o movimento todo. Se você quiser e você tiver essa habilidade, você pode fazer. Mas aqui eu vou te mostrando, olha só, quando a gente vai dando leves carimbadinhas, trazendo como se fosse para baixo, tá vendo? Então, você vai pegando o produto, você vai carimbando e trazendo ele para baixo. Você pode fazer ele mais grossinho também, o delineador não tem problema, aí vai depender muito do formato do olho da sua cliente, porque não é todo o formato, né, que permite a gente fazer um delineado muito grosso, então você tem que avaliar as características do olho da sua cliente, e essa avaliação toda eu ensino dentro da nossa formação Jornada da Maquiadora, porque não é qualquer formato de delineado que vai ficar bom no olho da sua cliente, né? Então, você vai aqui, ó, carimbando, 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 até você chegar lá com o encontro do nosso rabinho, tá vendo? Então, você pode ir só carimbando. Agora, a gente vai pintar essa raizinha dos cílios. Olha só, tá vendo a raizinha dos cílios aqui, ó? A gente também tem que aplicar produto. Então, se a sua cliente, quando você estiver fazendo a sua cliente, você pode pegar o olhinho dela e fazer isso aqui, ó. Você vai dar uma pressionada no olho dela, porque dessa forma você vai conseguir ver bem essa região aqui. Então, você vira um pouquinho assim o olho da sua cliente e você consegue chegar bem aqui nos cantinhos dos olhos, pra você fazer esse contorno aqui do olho muito, muito, muito pretinho, que fica extremamente bonito, fica com acabamento muito mais bonito. E aí, a gente tem, então,
o corpinho, né, do nosso delineador. Agora, a gente vai começar com um pouquinho de produto no pincel, pego mais um pouquinho de produto, dou uma afinadinha aqui no dorso da minha mão. A gente vai começar fazendo os acabamentos, né? Então, a gente tem que fazer aqui, ligar mais bonito, né? Porque aqui tá um quadrado, né? Aí, a gente vem só corrigindo aqui esses pequenos detalhes, tá? Então, assim, gente, o delineado é prática mesmo, tá? Mas não adianta você só ficar praticando se você não tiver a técnica certa para praticar. Então, muitas pessoas vão te falar, não, técnica de delineado é treino. Tá, mas como que você vai treinar? Então, agora você já sabe como que você tem que fazer. Então, aqui, ó, a gente vai vir aqui, aplicando mais um pouquinho de produto, ó, pra gente fazer essa junção aqui mais bonita, tá vendo? E agora que a gente já tem o corpinho do nosso delineado, eu fiz um delineado assim, ó, gente, bem fininho, tá vendo? Que eu acho muito elegante, eu acho muito bonito. Atualmente, a gente tem usado delineador mais fino, né? A gente não tem usado aqueles delineadores muito grosseiros, não. Mas isso tudo vai depender do gosto, do estilo, né, aí da sua cliente, do que ela quer, do que ela deseja. Então, agora, pra gente fazer aquele rabinho lá do nosso delineado, bem fininho, a gente vai usar um movimento que eu chamo de soltadinho. O que acontece, gente? Pra gente fazer o delineador, quando a gente tá fazendo delineador, se a gente usa a mesma pressão o tempo inteiro, a gente vai ter sempre a mesma espessura, né? Agora, se a gente pega o nosso lápis, né, que é o nosso delineado, e a gente começa fazendo aqui uma pressão e depois você tira a sua mão, você consegue um traçado mais fino. Então, é exatamente isso que a gente vai fazer. A gente vai como se a gente tirasse a nossa mão do olho lá da nossa cliente. Então, você vai estar traçando o seu delineado, porém, você vai tirar literalmente o pincel do olho da sua cliente. Então, é como se você desse uma soltadinha, tá? Então, eu vou mostrar aqui pra você, ó. Pontinha maior do nosso delineado vai estar lá no meio do delineado, tá? Então, lá no meio do delineado. Agora, a gente vai usar só essa pontinha aqui pra fazer aquele nosso traçadinho. Então, da pontinha, você vai vir aqui, ó, do meio e vai dar uma soltadinha, tá? Então, vamos de novo aqui, ó, a gente pega aqui do meio e dá uma soltadinha. Dessa forma, você vai ter, ó lá, aquela pontinha super, super fininha. E se você gostar, e se o seu cliente também gostar, tá? Então, esse movimento aqui é um movimento bem legal para você fazer, para você treinar. E esse molde aqui, gente, ele é muito bom para fazer esse tipo de treino, tá? Também vou deixar para você o link desse molde aqui na descrição do vídeo, porque ele é ótimo pra gente traçar, pra gente treinar delineado, pra treinar, olha, sobrancelha, pra treinar esfumado, colagem de cílio postiço também, pra gente treinar força de pincel. Tá vendo aqui como eu mostrei pra você? Quando você tá fazendo assim, qual a melhor forma de você pegar? Se você pega assim, se você pega assim, como que você vai apoiar a mão no rosto da sua cliente. Então, esse molde aqui, gente, ele é sensacional pra gente fazer esses treinos. E tudo aqui sai com o demaquilante normal, tá? Você não precisa quebrar a cabeça muito, não. O demaquilante mesmo, você já consegue remover a maquiagem que você fez. Então, olha só, gente, muito prático de você fazer dessa forma. Agora eu vou vir aqui, ó, só com a pontinha, a gente sempre afina, né, a nossa pontinha aqui no dorso da nossa mão. E a gente vem aqui, ó, só trazendo um pouquinho mais de produto, que eu achei que aqui faltou um pouquinho de produto. E aí você vem dando os acabamentos. Vocês viram o tanto que essa sombra aqui da Max Love, ela é super pretinha? Gente, ela é muito preta, ela é flexível, tá vendo? Você consegue ir e voltar com o pincel aqui várias vezes, porque muitas vezes o delineador líquido, se você vai e volta muitas vezes no mesmo lugar, ele começa a abrir buraco. Não sei se isso já aconteceu com você. Esse aqui não, vocês estão vendo que eu tô vindo ainda com mais produto aqui nessa região, fazendo os acabamentos, e ele ainda tá aceitando mais camadas, tá vendo? Então, você consegue com esse produto aqui ter mais essa flexibilidade. Então, esse é o nosso traçado, tá vendo? Olha só como é que ele fica bem retinho, ele fica bem bonitinho aqui. Eu fiz bem fininho mesmo, pra vocês também fazerem aí, treinarem fazer delineados assim, bem fininhos, ó. Tá vendo? Com bastante precisão. Olha só como é que ele ficou fininho aqui em cima também. Então, essa é a forma de você fazer o seu traçado, gente. E assim, falo pra vocês que produto é muito importante, tá? O produto que você tá utilizando é muito importante e o pincel também que você tá utilizando é muito importante. Se você tá usando um pincel muito grosseiro, se você tá usando um pincel muito grande que não vai encaixar aqui no olho da sua cliente, você vai ter muito mais dificuldade na hora de fazer o seu traçado. E aí, gente, depois que você terminou de fazer, olha só, vem aqui, ó, tiro o nosso micropó, pronto.
Mas tá vendo? A mão tá limpinha, você não precisa ficar lá horas e horas e horas esfregando demaquilante pra tirar. Tá vendo? Isso aqui, gente, esse micropor aqui, ele salva vidas. Tá vendo que quando você sabe a técnica certa de aplicação do produto, o delineado deixa de ser um bicho de 7 cabeças? E aí agora você já sabe qual ferramenta você precisa, qual produto você precisa, onde você vai pegar ali no pincel a quantidade de produto para fazer o traçado perfeito. Mas aí você me pergunta assim, Dri, eu entendi isso tudo, mas agora eu quero saber quais são os pincéis eu preciso ter para montar o meu kit de maquiagem profissional. Então quais são, quantos que eu tenho que ter ali para os meus atendimentos. Então eu sugiro que você clique aqui do lado nesse vídeo que eu vou te mostrar exatamente o passo a passo dos produtos, dos pincéis que você precisa ter para você montar o seu kit de maquiagem de uma maneira super completa, também profissional, para que você consiga, assim, de uma forma bem enxuta mesmo, ter aqueles pincéis que você mais vai usar nos seus atendimentos. Então, para você assistir esse vídeo e aprender quantos pincéis e quais são eles para você montar o seu kit de maquiagem profissional, é só você clicar aqui do lado.